Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre uma questão do ciclo de vida da criança, que não são necessariamente doenças, são questões de genética, são síndromes que algumas crianças podem nascer, são de fato raras, mas elas não caracterizam patologia porque elas são um conjunto sintomatológico que a criança vai crescer e vai conviver ao longo da vida. A esse conjunto de doenças específicas da nutrição, específicas, logicamente que se você pensar em síndromes, você pode pensar em milhares de síndromes. Nenhum geneticista sabe todas as síndromes que existem, porque há tantas milhares de síndromes já catalogadas e já descobertas, que quando um geneticista faz um diagnóstico de um determinado comportamento diferente do normal de uma criança, ele coloca os sintomas num software e o software diz para ele qual é a provável síndrome que aquela criança tem. Logicamente que há o exame genético que também confirma a sugestão diagnóstica do geneticista. Mas especialmente essas que eu vou falar para vocês, são os chamados erros inatos do metabolismo. Então são, sim, doenças genéticas, mas que especialmente alteram a questão nutricional das crianças e desses adultos. São raríssimas. Talvez vocês jamais tenham pacientes com essas condições, mas não dá para vocês passarem pela universidade sem ter pelo menos descoberto que elas existem. Algumas são mais prevalentes e ainda mais prevalentes, a gente diz que acontece 1 a cada 20 mil nascidos vivos. Então, mesmo os erros inatos do metabolismo mais comuns são raros. Hoje, estes erros inatos são todos detectados pelo teste do pezinho. Então, o teste do pezinho, ele foi evoluindo desde lá do final da década de 80, começo da década de 90, quando ele foi de fato implantado no país todo, e hoje ele já detecta uma quantidade imensa de doenças. Está cada vez maior. A maior parte das doenças que ele detecta são erros inatos do metabolismo. Por que tem que descobrir com horas de vida? Porque o próprio processo da amamentação influencia no desenvolvimento intelectual, cognitivo, motor dessa criança. Algumas questões sindrômicas vão só aparecer mais tarde, com meses e anos de vida? Sim, nem tudo é descoberto pelo teste do pezinho, mas aquelas que são importantes serem descobertas nas primeiras horas e dias de vida, essas são detectáveis logo ao nascer. Porque as famílias, e não tem como detectar no pré-natal, né, ainda antes do nascimento. Para que as famílias consigam, desde o início da alimentação dessa criança, promover o melhor desenvolvimento neurológico da criança, impedindo que esse erro inato acabe trazendo sequelas neurológicas importantes. Algumas dessas doenças são bastante degradantes, assim, né, impedem que as crianças tenham um desenvolvimento adequado, e daí a gente tem que, através da dieta, controlar a sintomatologia das doenças. Se você acompanha lá no slide, é o slide aula número 8, aula chamada Erros Inatos do Metabolismo, você vai verificar lá que são distúrbios de natureza genética, mas que pelo erro da transcrição, né, da proteína pelo RNA, a gente acaba tendo um erro numa produção enzimática. E por isso estas síndromes são específicas da nutrição, acabando gerando um defeito enzimático que acarreta numa via metabólica incompleta, que não chega até o produto final, por exemplo, geração de ATP, gliconeogênese, ou que acaba gerando um composto prejudicial metabolicamente para essa criança, acaba gerando um composto tóxico naquela via metabólica, interrompendo aquela cascata bioquímica que a gente espera, ocasionando, portanto, alguma falha tanto em síntese proteica, em degradação proteica, em síntese hormonal, no armazenamento ou no transporte das principais proteínas séricas, né, na corrente sanguínea, ou no transporte de moléculas importantes do ponto de vista nutricional. Então, estes erros metabólicos, vamos lá, são síndromes, né, são erros lá da configuração genética da criança, do bebê, que acabam influenciando, impactando diretamente na questão nutricional da criança. Estas síndromes que a gente vai estudar hoje são poucas e são raras. Praticamente não há medicação para tratar os sintomas, é só tratando na dieta, por isso que o nutricionista tem que saber que elas existem.
Talvez vocês nunca se deparem, mas se vocês se depararem com uma criança com, por exemplo, glicogenólise, puxa, que doença estranha. É um erro inato do metabolismo, você tem que saber como fazer cardápio para essa criança, porque dá sim pra gente fazer um cardápio e essa criança ter um pleno desenvolvimento, porque foi descoberto lá, desde pequenininho, no teste do pezinho. Às vezes os erros inatos causam ausência de determinadas enzimas ou de proteínas num determinada cascata, num passo do metabolismo. Às vezes é uma alteração bioquímica que leva obrigatoriamente a um distúrbio, principalmente quando produz uma toxina, um composto, um componente tóxico que acaba trazendo uma sequela neurológica. Então a gente vai ter criança com um determinado grau de retardo mental, mesmo tratando com a nutrição. Às vezes a geração de componente tóxico extracelular traz prejuízos importantes para a criança. Normalmente isso é lá no nível das meninges, né? Lá entre a caixa craniana e o encéfalo. Às vezes algumas doenças são geradas pela falta de formação de um produto final, por exemplo, num ciclo bioquímico, acumulando sua substância precursora. Então vamos imaginar a conversão do triptofano para tirosina. A conversão desses dois aminoácidos, você sabe, você não precisa consumir tirosina na alimentação. A tirosina é produzida, mas ela é produzida a partir do triptofano, aminoácido essencial, você precisa consumir ele na tua alimentação. Para que essa conversão exista, a gente tem uma proteína, uma enzima específica, é a tirosina quinase. Se o paciente não tiver tirosina quinase, ele não vai produzir tirosina. E daí? E daí que o triptofano acumula no corpo dele, porque ele não converte no aminoácido seguinte na cadeia metabólica. Excesso de triptofano, por exemplo, aminoácido aromático, é tóxico lá em nível do sistema nervoso central. Então, esse é um exemplo dos diversos problemas que podem acontecer com o acúmulo de substâncias precursoras em ciclos carreadores, por exemplo. Pode haver uma superprodução de uma determinada substância, porque eu tenho deficiência, por exemplo, em transporte de membrana. E daí eu continuo produzindo loucamente determinada substância com a tentativa de que aquilo entre dentro da célula e cumpra o seu caminho bioquímico, mas por defeito de proteína de transporte, eu não chego nunca. E eu continuo produzindo ineficazmente. Muitas dessas síndromes, então, são geradas por enzimas que não funcionam, ou enzimas que não foram codificadas porque o gene sofreu mutação, portanto, doença genética. Muitas delas se originam por polimorfismo do gene, então o gene acaba se repetindo e eu não tenho o gene que eu precisava. Por exemplo, lá no cromossomo 19. Lá no cromossomo 19 eu tenho um polimorfismo de um gene. O gene reproduziu 2, 3 vezes igual, repetiu, e daí eu acabo não tendo o gene seguinte esperado para aquela hélice do cromossomo. E daí eu não tenho uma transcrição proteica, de algum lugar vai faltar, em algum lugar vai ficar faltando uma transcrição de proteína e a gente descobre ao nascer, né? Porque esse fenômeno aconteceu lá na primeira meiose, logo após a fecundação, mas após o nascimento a gente vai descobrir onde vai ser a consequência dessa meiose incorreta. Pode acontecer numa série de genes, mas principalmente quando acontece em genes que a gente chama de reguladores ou estruturais, é que vão trazer problemas reguladores bioquímicos no corpo. São doenças todas determinadas geneticamente, são doenças todas causadas por deficiências ou defeitos enzimáticos e acabam bloqueando determinada via metabólica. Então, lembra lá, erros inatos do metabolismo. É raro, muito raro, normalmente afeta mais meninos do que meninas esse tipo de doença, então ela é mais prevalente em meninos. Lembre que o menino carrega o cromossomo X, que obrigatoriamente ele ganhou da mãe, né? E ele carrega o cromossomo Y, que obrigatoriamente ele herdou do pai. Algumas doenças que eu quero citar aqui para vocês, algumas menos importantes, onde eu só vou citar, de fato, muito mais raras, e algumas mais raras que eu quero trazer. Estas doenças são tipicamente classificadas em grupos. Você vai ver lá no slide 7 da aula que ela é classificada em grupo 1, defeitos de síntese ou catabolismo de moléculas complexas. Grupo 2, defeito de metabolismo intermediário. Grupo 3, defeito na produção de energia ou na utilização de energia.
Dentro dessas 3 classificações, dessas 3 categorias, a gente tem uma série de doenças. Doenças que a gente chama de lisossomais, doenças peroxissomais, doenças no metabolismo da ureia, as intolerâncias, as várias intolerâncias, doenças dos ácidos orgânicos, que daí acabam sendo intolerâncias a triglicerídeos, né, a lipídios, doenças do depósito de glicogênio, doenças mitocondriais, doenças da beta-oxidação de ácido graxo. Então, a criança, o bebê, não tem capacidade de oxidar gordura a partir do tecido adiposo que todos nós temos armazenado. A partir do slide 8, você tem aí a descrição das principais doenças e, logicamente, a sua influência nutricional, o que é que nos interessa, o que é que essa criança vai ter de dificuldade metabólica, onde eu posso ajudar variando o cardápio, ou o que eu tenho que fazer para ajudá-la, que mesmo que ela não tenha aquela cascata bioquímica acontecendo, como que a gente pode fazer com que ela drible esse defeito genético e leve uma vida absolutamente normal.